Oi, pessoal! Gente, hoje eu vim falar de um assunto muito interessante. Primeiro eu quero começar te relatando uma pesquisa que eu acabei de fazer. Olha que interessante. Em 2022, mais de 80% da população brasileira se declara cristã. Só que ao mesmo tempo, em 2023, foi feita uma pesquisa e viu que o número de feminicídios no Brasil aumentou. E o número de divórcio também. O número de divórcio, gente, aumentou 4,9% comparado com 2022. Ué, gente, como dizem por aí, né? Algo de errado não está certo. Vem aqui comigo que eu vou te explicar o que é. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento, ele tá escrito em grego, né, na linguagem original dele. E aí você pode me perguntar, nossa, mas então eu preciso saber grego? Eu vou te dizer que algumas palavras é importante a gente conhecer a tradução. E hoje eu vou te explicar exatamente do que se trata e como isso vai fazer toda a diferença na sua vida, da mesma forma que fez na minha vida. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender quem que é considerado filhos de Deus. Será que você é filho de Deus? Será que sou filha de Deus? Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, fala o seguinte: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, a partir do momento que a gente recebe Jesus na nossa vida, que a gente abre o nosso coração para Ele, que a gente crê, né, no sacrifício que Ele fez por nós somos considerados filhos de Deus e nós nascemos de novo em Deus, certo? Então, beleza. Então, eu sou filha de Deus, né? Espero que você também seja. Porque em Romanos ele fala o seguinte: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos adota como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então olha que interessante, nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Ele na nossa vida, e a partir desse momento, o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, o Espírito Todo-Poderoso, ele começa a habitar dentro de nós. E nós clamamos Abba Pai. O que é Abba Pai, gente? Abba Pai é quando você é pequenininho, que você vai falar assim: paizinho, meu paizinho. Ai, gente, é tão fofinho, né, essa forma, né, de chamar. Então é um paizinho, assim, é de uma forma delicada, né, uma forma amorosa. Acho que amorosa é uma palavra que cabe bem. Amorosa, né, que você chama o seu pai. E eu tenho uma pergunta: quando você nasceu, você não teve que fazer nenhum esforço para isso, né? Quer dizer, claro que teve, né? A criança, ela sofre, né, quando nasce. Mas eu quero dizer o seguinte: não foi nenhum mérito seu, né? Foi uma consequência natural da gravidez da sua mãe, certo? Então esse filho aqui, ele tá falando disso. Paizinho, Abba Pai, aquele filho que simplesmente nasce, né? Aquele filho que simplesmente nasceu de novo, dessa vez no espírito. Só que olha que curioso, em outro momento, ele fala o seguinte: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ué, gente, mas eu já não era filho? Não era filha quando eu nasci de novo, né? Quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi Jesus? Parece que a Bíblia se contradiz, né? Mas não é. Uma coisa que eu quero explicar é o seguinte: a Bíblia explica sempre a própria Bíblia e ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Deus não é bipolar, tá? Ele não muda de ideia ao longo ali do texto. Mas olha que interessante também, ele fala: amem, em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Olha, quando você lê e você fala: mas gente, eu já não tinha nascido de novo, daí agora eu tenho que amar meu inimigo para ser filho, eu já não era filho antes. Fica uma coisa meio confusa, né, gente? Inclusive eu gravei um vídeo no dia 14, eu não lembro o título, que era algo assim, né? Como saber se eu sou filho de Deus? Enfim, eu fiz inclusive com base nesses textos, mas aquele vídeo está incompleto. Por quê? Faltou profundidade no meu estudo
para entender do que se tratava, filho em um versículo, filho em outro versículo, mas agora estou aqui complementando e trazendo um novo entendimento para você, que vai fazer diferença na sua vida. Continue comigo. E aí, olha que interessante. Então, um versículo, né, 2 versículos falam que o filho é aquele que aceita Jesus, que a partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus começa a habitar em nós. E o outro versículo fala que os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, e também aquelas pessoas que amam seus inimigos, né, que oram por aqueles que o perseguem. Gente, às vezes a gente tem dificuldade de orar até pelos nossos amigos, né, que dirá pelos nossos inimigos. Mas o que tem, né? Qual que é o mistério dessa palavra filhos, que parece que em algum momento quer dizer uma coisa, em outro momento quer dizer outra coisa, e a gente fica perdido. Sou filho, não sou filho, sou filho, não sou filho. O mistério, gente, está na tradução da palavra filho. É, gente, pois é. A tradução ela poderia ter sido um pouco mais específica, né? Mas não foi. Então, nos primeiros 2 versículos que eu trouxe, quando a gente recebe Jesus, quando a gente crê no seu nome, quando a gente chama Pai, né, de Abba Pai, quando a gente nasce de novo, sem nenhum esforço nosso, aqui a tradução é técnico. Técnico significa filho de Deus, ponto. Filho, que nasceu de novo, né, aquela criança, enfim, aquela pessoa que nasceu de novo, vamos dizer assim. E a outra tradução do outro filho de Deus é ruiós. Tá, gente? E agora, o que quer dizer? Você trouxe um monte de informação confusa, um monte de nome que eu nunca ouvi falar. E o que significa tudo isso? Então, o técnico é ótimo. Já coloca um técnico aqui no meio, eita glória. O técnico significa filho de Deus, aquele que você não faz esforço, você só precisa acreditar no seu coração, né? Confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, acreditar no sacrifício dele, ponto. Você já é filho de Deus. E como que eu faço para ser o ruiós? Quem é o ruiós, né, na fila do pão, afinal de contas? É aquele, gente, eu pesquisei aqui, ó, que tem uma identidade e um caráter semelhante ao pai. É o filho maduro. Meu Deus, gente. Isso, dá licença, faz toda a diferença. Eu não sei se você convive com pessoas imaturas, mas é um desafio. É um desafio, principalmente quando a pessoa não tem maturidade emocional, não tem maturidade espiritual. Então aqui difere um filho do outro. Aquele filho que é criancinha, que chama o pai de abapai, o pai de paizinho, e aquele filho maduro, que tem posição de filho de Deus, que tem a identidade do filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, como que faz para você saber se você é um filho maduro? A própria palavra nos responde. Se você é direcionado pelo Espírito de Deus, você é um filho maduro. Se você consegue orar pelos que te perseguem, amar os seus inimigos, você é um filho maduro. Isso significa que o seu caráter está se aproximando cada vez mais do caráter de Deus. Gente, essa é uma lição muito poderosa. Você concorda comigo? Porque assim, muitas vezes a gente vê um monte de gente cristão, mais de 80% da população brasileira cristãos, né? E em outros lugares do mundo também, enfim. E a gente vê que o mundo tá cada vez pior. E você não consegue entender. A questão é, não basta você ser cristão, acreditar em Jesus, ir à igreja. Você tem que viver o cristianismo. Você tem que seguir os mandamentos. Você tem que, muitas vezes, a gente foge do sofrimento, não é verdade? Mas, muitas vezes, é Ele que nos capacita a desenvolver essa maturidade em Deus. A correr, a baixar ali, né, ajoelhar aos pés da cruz e falar, Senhor, me ajuda a viver isso. Amém? Então, a minha oração hoje, né, o meu clamor é que nós sejamos filhos maduros, que nós sejamos o tal do ruiós aqui. Amém? Vou fazer uma oração. Paizinho amado, nos traz maturidade, Senhor. Nos ajude a ser conduzidos pelo seu Espírito, Pai, todos os dias da nossa vida, nas maiores e nas menores decisões, Pai. Nos guia, nos direciona, Senhor, para que nós tenhamos o caráter cada vez mais parecido com o do Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. E por último, eu quero te dizer o seguinte, isso está em Romanos 8,17.
As pessoas aguardam com grande expectativa que os filhos ruiós de Deus sejam revelados. E aí, você se considera uma pessoa madura? Você deseja alcançar a maturidade que Jesus tem para sua vida? Seja guiado pelo Espírito dele, gente. Nós precisamos, a humanidade precisa de filhos maduros. Deus te abençoe.